Olá, olá. Boa noite, Olá. pessoal. Vamos só aguardar o pessoal entrar. Vamos esperar o Wilson e o Matheus entrar. Ó, o Matheus entrou. Iago, boa noite. Felipe, boa noite. Matheus, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. O Wilson entrou agora. Fechou. Então, uma boa noite. Opa, botei o nome da Sofitaliza errado aqui do meu nome. Acontece. Pois é. A gente já organizou tantos eventos online, mas hoje é a primeira vez que sou eu que estou aqui puxando a frente. E queria agradecer a presença de todo mundo que está assistindo nesse momento de hoje. Né? Nós convidamos o Iago Oliveira para trazer um pouquinho mais de conhecimento aqui para o nosso ecossistema de Santa Maria. O Iago vai compartilhar conosco hoje alguns conceitos, Stock Options e Vesting. Eu convidei para moderar esse evento o Felipe, da Fox, o Matheus, da Conte Digital, e o Wilson, da Laudos. E eu não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa, mas, Iago, vou passar a palavra para ti. A gente está bem ansioso para te escutar nessa noite, viu? Obrigado, Paulo. Primeiro, agradecer aí o convite, a possibilidade de falar com vocês, agradecer o pessoal aqui que está com a gente para comentar e fazer esse bate-papo sobre o assunto de hoje. Realmente é uma felicidade estar aqui hoje falando sobre esse assunto. A ideia, então, hoje é que a gente faça um bate-papo bem sem muita tecnicidade, realmente trazer uma dor do ecossistema aí em relação à questão de pessoas, né? Que a gente vai falar muito mais de gestão de pessoas e gestão de empresas do que necessariamente de jurídico, mas que de alguma forma a questão jurídica impacta, né? Eu não gosto muito de slide, de apresentações, mas eu preparei um material para passar rapidamente aqui para vocês, só para ao menos orientar assim a fala, e como o assunto é um pouco alguns pontos mais técnicos, seria interessante. Eu só vou abrir aqui meu ponto para já começar a apresentação. Isso aí, agora acho que vai. Só vou ampliar aqui a tela. Legal, acho que todos estão vendo aí, né, a tela. Perfeito, show. Sim. Então a ideia é falar, vou me policiar aqui para que no máximo 7h30, 7h40 a gente termine. E eu queria, na verdade, eu acho que a melhor coisa é realmente a gente conversar sobre o ecossistema hoje, enfim, como as empresas de tecnologia e inovação estão lidando com o problema de pessoas, de gestão de pessoas, contratação e gestão de talentos, né? E esse assunto, até com a ajuda do Paulo ali, foi legal a gente ter colocado esse título, né? Eu não sou muito bom, não sou muito criativo para título, mas esse eu acho que ficou muito legal, porque a gente centraliza aqui na dor, né? Encontre desenvolvedores para sua startup utilizando as estratégias de Stock Option Investing. Realmente, o que a gente percebe hoje, e aqui eu vou passar só uma introduçãozinha minha, né? Eu sou Iago Oliveira, sou sócio e advogado no Bocasio Oliveira Advogados, um escritório que é sediado em Porto Alegre, mas atende a nível nacional
empresas também de tecnologia e inovação, com algumas operações também fora do Brasil. Mas hoje a ideia, então, é que a gente comente um pouco sobre um problema, né, que a gente vem analisando, percebendo, pelo menos eu consigo visualizar a partir do acompanhamento de alguns clientes, se refere aí à questão da gestão de pessoas e contratação de talentos, e retenção de talentos principalmente, né, e na área de tecnologia e inovação, a gente tem percebido, então, uma crescente necessidade de pessoas, o aumento de número de vagas, e eu queria aqui começar, então, o nosso bate-papo de hoje, trazendo um pouco do contexto geral. Então, selecionei alguns pontos aqui que eu acho interessante a gente analisar, né? O primeiro ponto aqui se refere ao aumento de número de vagas em tecnologia em São Paulo. Logicamente, a gente está falando de um mercado que tem suas peculiaridades, o grande centro de inovação, enfim, do mercado em geral do Brasil, mas que, de alguma forma, reflete a nível nacional, né? Então, o levantamento aí da Cato mostrou que, de 2019 para 2020, a gente teve aí um aumento de até 671% do número de vagas buscando aí pessoas de tecnologia, né? Um outro dado que eu achei interessante levantar também é esse relatório da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, né? Uma previsão aí até 2024 de um déficit de profissionais que pode chegar a 260 mil, né? Então, a gente vê que a contratação e retenção de pessoas de tecnologia, e aí a gente pode falar de vários setores, né? Tanto da atuação em tecnologia quanto em setores da economia para as empresas. A gente fala de startups de vários segmentos. E também a gente não fala só de startup, né? É uma dor que passa por empresas de tecnologia em geral, sejam elas aí consideradas startups ou não, né? Cabendo dentro desse conceito que a gente sabe que tem uma série de peculiaridades, né? Mas empresas de tecnologia vêm enfrentando esse problema também, né? Principalmente também as grandes empresas. E até uma das motivações em relação a esse bate-papo que eu apresento aqui para vocês, e conversando com o Paulo também antes, né, foi esse artigo aqui que me chamou muita atenção no canal Tech, né, de 13 de abril de 2021, ou seja, há menos um mês e pouco, que esse autor, então, ele fala que a tendência é que aconteça um colapso nas áreas de TI e inovação no pós-pandemia. Até recomendo para quem tiver interesse dar uma lida. A perspectiva principal dele é a tendência de aumento de serviços de tecnologia e inovação depois aí do estouro da pandemia, né, desde março de 2020. Então, a gente sabe que, em que pese a economia tenha sido fragilizada, empresas tradicionais estejam sofrendo muito, as empresas de tecnologia, de alguma forma, experimentam aí pelo menos alguma parte, boa parte delas, o movimento inverso, né? Empresas que têm se beneficiado de alguma forma da utilização de tecnologias, do próprio home office, enfim, da necessidade de alguma forma digitalizar esses negócios que antigamente, ou enfim, até 2019, não tinham uma tendência tão grande de digitalização, né? Então, a ideia principal aqui, segundo o autor, e aí a gente pode pensar que eventualmente pode ser um exagero, mas depois conversando com pessoas da área, também acho que é legal depois a gente comentar um pouco sobre isso, né? Que talvez não seja um exagero, né? Talvez seja realmente uma tendência prestes a acontecer, né? Considerando aí o que a gente já vem visualizando. Então, a ideia central é entender que o mercado de tecnologia e inovação, e aí se inclui também as startups, né, sofre de um problema pela falta de profissionais e a dificuldade de reter profissionais nas empresas, né? Então, a startup early stage ela já vinha enfrentando um problema pela dificuldade de até arcar com o custo de um profissional qualificado para conseguir fazer aí implementar esse serviço ou produto na sociedade, no mercado, e conseguir de alguma forma escalar, enfim, preencher esse propósito para o qual ela nasceu, né? E a empresa maior, né, seja startup, seja uma empresa de tecnologia em geral, ela enfrenta a dificuldade de um mercado extremamente concorrido, né? Afinal de contas, hoje a gente visualiza que são muitas oportunidades, salários cada vez mais atrativos e desenvolvedores, pessoas que trabalham na área de tecnologia, eles têm, então, na verdade, né, as pessoas acabam se motivando a partir da questão de rendimento, salário, né? Afinal de contas, uma proposta que envolve um valor maior tende, então, a acontecer um deslocamento
da pessoa de uma empresa para outra, né? E isso, logicamente, representa uma dificuldade, né? Uma necessidade de cada vez mais traçar estratégias de contratação, de retenção, enfim. E aí entra um pouco, né, dado todo esse cenário de colapso caótico, que eventualmente pode ser um exagero, mas de certa forma a gente já está visualizando, entra um pouco a ideia do partnership, né, que se refere então a estruturas que incentivam talentos, né, retém talentos, também talentos de tecnologia, né, pode ser aplicado para as outras áreas, mas a ideia aqui é que a gente foca um pouco nas pessoas de tecnologia, mas estruturas de partnership, e dentro dessas estruturas, as stock options e o vesting, que o vesting é talvez o mais conhecido, né, se adequam muito bem, né? E aí eu trago até essa frase aqui que eu achei legal, né? O que é melhor, né? É melhor ser dono de 100% de nada ou de 80% de algo que vale 100 mil reais? Né? Porque é um pouco o dilema que se enfrenta, principalmente ali pensando no início da atuação da empresa. Eu tenho uma super ideia, eu tenho talvez uma habilidade negocial, ou é o contrário, eu tenho uma super ideia, uma habilidade de tecnologia, mas eu preciso de alguém que possa me auxiliar afinal de contas é muito difícil a gente ser completo, né? Eu preciso, né, de pessoas para que essa coisa aqui que eu tenho, que está no plano da ideia, aconteça efetivamente, né? E afinal de contas, eventualmente pode ser uma super ideia, 100% minha, e que se não implementado não vai valer nada, né? Então, um pouco isso que a gente pensa e o mercado começa a refletir, né, como a gente pode, dividindo de uma forma estruturada, que é um pouco o que eu quero trazer aqui hoje, de uma forma estruturada a gente consegue aí aumentar esse bolo e eventualmente eu ganhar muito mais se eu ficasse sozinho, enfim, na minha estrutura, né? Então, aqui, antes da gente passar especificamente para o vesting, stock option, eu queria apresentar para vocês alguns pontos, né? Sem passar muito por questões técnicas. É interessante a gente analisar como surge uma startup, né? Como surge uma empresa. Uma startup é uma empresa, né? Como qualquer outra, em aspas, né? Porque se desenvolve a partir de uma perspectiva negocial diferente de empresas tradicionais, mas que numa estrutura legal, uma estrutura jurídica, se adequa a algumas formas já existentes. Então, a gente tem a sociedade limitada, que é aquela sociedade mais utilizada no Brasil hoje, né, em que sócios participam diretamente com vínculo mais direto entre eles para a consecução de um fim. Então, se divide em cotas, a gente pensa na participação societária de cada sócio. A gente também pode pensar numa estruturação em que eu estou sozinho. Então, até um tempo atrás, a gente tinha só a Eireli, né, aquela estrutura em que eu constituo uma empresa de um homem só, e aí vai ter uma mesma divisão patrimonial, uma estrutura legal parecida com a sociedade limitada, né, como se fosse uma empresa com outras pessoas, mas sou só eu. Recentemente foi instituída, então, a sociedade unipessoal, que é basicamente a sociedade limitada de uma pessoa só, né? O que a gente vê como tendência é que quando a startup começa a crescer, começa a tracionar, a escalar, e principalmente a partir dos aportes de investimento que elas recebem, há uma tendência de mudança desse tipo societário. Então, a sociedade geralmente limitada, aquela estrutura um pouco mais simples, que era suficiente para o propósito inicial dessa empresa, ela começa a ser um pouco mais complexa, porque a relação entre sócios ela acaba sendo diferente, né? Numa sociedade limitada, se eu sou sócio do Paulo, eu conheço o Paulo, a gente estruturou aquela ideia e a gente quer tocar o negócio. Na sociedade anônima, a nossa relação não é tão direta dessa forma. A gente pensa um pouco mais numa estrutura de pessoas que estão investindo num negócio, geralmente pensando diretamente e unicamente na questão financeira, né, num retorno financeiro, e que constitui uma estrutura um pouco mais complexa, encorpada, e aí a gente fala de conselho de administração, uma estrutura de governança um pouco mais estruturada, exatamente para organizar essas estruturas de mercado mais complexas, né? Eventualmente um fundo que começa a fazer parte da minha estrutura societária, um investidor mais qualificado, estruturas de governança, afinal de contas, se eu estou pensando numa startup que está para fazer um M&A, um IPO,
ela precisa de uma estrutura um pouco mais uma estrutura um pouco mais organizada, que é o que a sociedade anônima entrega, diferente da sociedade limitada, né? E também, a título só para passar aqui para vocês, a sociedade em conta de participação, que é algo também bem legal, que tinha sido esquecido, existe no Brasil desde o século XIX, e tinha sido esquecido durante o século XX, e a partir do movimento das startups ela começa a reaparecer. É uma estrutura em que eu tenho um sócio que é chamado de sócio oculto. Esse sócio basicamente injeta capital no negócio e restringe sua atuação apenas nisso, para que o sócio ostensivo, o sócio que aparece para o mercado, ele toque esse projeto, né? Então é uma sociedade que tem uma particularidade um pouco mais nessa ideia de realmente investir numa empresa para que outra pessoa consiga tocar e todo mundo divida esse bolo, né? Mas é interessante a gente só passar por essas estruturas aqui, porque isso vai implicar quando a gente fala de vesting e stock option, né? Então, eu vou começar aqui falando um pouco do vesting, para depois a gente falar um pouco de stock option. Já antecipando, o que a gente vê mais é que o vesting ele é aplicado para as estruturas de sociedade limitada, né? A pessoa se torna sócia efetiva, com a relação um pouco mais próximas com os sócios já existentes. E o stock option é uma opção de compra de uma ação, né, geralmente vinculada a uma sociedade anônima, tá? Então, a sociedade capital tem uma relação mais próxima entre sócios, a sociedade anônima tem uma divisão um pouco mais relacionada ao investimento realizado, né, em ações, diferente de cotas, e aí com um propósito muito mais relacionado à distribuição de lucros, dividendos do acionista, né? E aí que o stock option vai ser uma boa alternativa para remunerar talentos, né? Mas aqui também, passando rapidamente, né, uma estrutura de documentação para alguns processos das startups e também pensando em vesting stock option. As startups geralmente passam por algumas estruturas de contratos preliminares. Eventualmente, se eu estou com uma ideia para lançar e não quero ainda constituir uma empresa, é comum a gente ver o MOU, né, os sócios fazendo um contrato preliminar para estruturar essa relação, estabelecendo ali a métrica do tipo, olha, a gente vai colocar esse negócio para rodar hoje, a ideia é que daqui a 6 meses, se a gente atingir um nível de faturamento ou um nível de mercado interessante, a gente vai buscar, né, a constituição da empresa, vai ter um CNPJ, mas se faz um contrato preliminar, né, uma empresa preliminar, digamos assim, para que o negócio comece a rodar, né? Depois disso, o empresário ele acaba constituindo formalmente essa startup a partir de um contrato social ou um estatuto social, quando a gente fala de uma sociedade anônima, que é o documento que dá vida à empresa, né? Algo também bem importante, o acordo de sócios ou acionistas, que é aquela documentação, o contrato que vai regular a relação do dia a dia entre os sócios, né? Questões mais específicas, como, por exemplo, o vesting, né? Ou o stock option, de alguma forma. E os contratos de investimento, que seria interessante a gente também saber da existência deles, né? O mais comum, o mútuo conversível, opção de compra, e aí a opção de compra é o stock option também, né? Então, é interessante a gente entender que existe uma estrutura societária por trás para a constituição de uma startup, e existe algumas documentações importantes para essa constituição, que é isso que eu passo aqui rapidamente. Até uma coisa que eu queria, acabei não falando, se vocês quiserem me interromper, tá? Fiquem à vontade. O bom do Zoom é que a gente consegue se ver aqui, então fiquem à vontade para ligar o microfone e me interromper se eu passei rapidamente por algum ponto que merece um destaque maior. Pode deixar. Legal. E aí, uma outra pergunta importante, né? Como se tornar sócio de uma startup? Como que eu me torno sócio, na verdade, de uma empresa em geral? Pela integralização do capital, né? Então eu vou constituir essa empresa ela vai ter um capital social, eu vou atribuir um valor inicial para esse negócio. Então, por exemplo, eu constituo uma sociedade com o Paulo e o valor dessa sociedade hoje é X reais, né? A gente tem que necessariamente atribuir um valor a essa empresa, e aí se chama então integralização de capital, né? Todos os sócios precisam integralizar capital na empresa. E essa integralização ela vai ser importante na hora de definir participação.
Então, se eu estou falando de um capital social de R$100.000 e um sócio injeta 80 mil, o outro injeta 20 mil reais, a gente está falando, então, de uma divisão de percentual de participação de uma empresa de 80% e 20%. Né? Então, aí é importante a gente entender que essa integralização é relevante na hora de falar de participação. Né? Eu posso também comprar uma empresa já existente, então, se eu tenho uma empresa, eu posso vender para outra pessoa, ou eu posso adquirir uma participação numa empresa, numa startup, e eu posso fazer um contrato com a cláusula de vesting, que é basicamente o que a gente vai entrar agora. E aí, antes de falar do conceito, né, a importância do mercado do vesting. Né? O vesting acaba sendo hoje um grande incentivo para que as pessoas deem o máximo de si para alcançar os objetivos da empresa. Né? O que é o vesting, então? Para a gente confirmar aquela hipótese anterior. Né? O vesting nada mais é do que uma opção de compra de participação societária que se disponibiliza a terceiro vinculado a certo acontecimento ou a alguma condição, né? Geralmente relacionada a tempo ou uma condição fática. Então, a ideia básica é uma pessoa que não faz parte da minha estrutura empresarial, da minha sociedade, a partir de um contrato firmado entre a minha empresa e essa pessoa, preenchidas algumas condições, essas condições podem ser temporais ou também de mercado, e aí a gente vai falar um pouco mais à frente de quais condições de mercado podem ser essas. Né? A ideia básica, então, é que essa pessoa possa exercer uma opção de compra, de participação societária. Né? Então, chega para o Iago e fala, Iago, você me deu, talvez há 2 anos atrás, aí, o direito de comprar uma opção de participação societária na tua empresa e eu vou exercer essa participação societária. O vesting ele pode ser utilizado entre sócios, eu acho interessante falar isso também, né? Em que pese aqui a gente está falando um pouco mais de colaborador e retenção de talentos e utilização disso para convencer pessoas a comprar a nossa ideia, comprar a nossa empresa, né? Mas eu posso estabelecer um vesting, por exemplo, com um sócio já existente, então eu posso pensar numa estrutura em que, naquela estrutura, né, de 80-20, definir com o meu sócio, por exemplo, que tem 20%, que, se a empresa estiver viva daqui a 2 anos, você vai ter a opção de adquirir mais 10%. Né? Então, essa pessoa ela já é sócia e, a partir de uma condição, uma cláusula ou um contrato de vesting, a pessoa garante aí um direito de aumentar a sua participação. Né? E também pode acontecer quando firmado com uma pessoa que é estranha à organização, né? Estranha à organização societária. Aí eu estou falando de uma pessoa que, no momento, não é sócia, por exemplo, um colaborador, um empregado, que vai ter a possibilidade de se tornar sócio dessa empresa no futuro. Né? E, logicamente, a hipótese anterior aqui é exatamente de incentivar pessoas para que elas comprem a ideia da empresa. Né? A gente sabe que quando eu viro sócio de uma empresa, eu acredito num projeto e o tempo é dedicado a isso, enfim, o propósito é dedicado a isso. Diferente, logicamente, não que o colaborador não vai ter também esse vestir a camisa à medida que ele é colaborador, mas a gente sabe que em níveis diferentes. Né? A gente, talvez aqui, boa parte sejam empreendedores que tocam seus projetos, a gente sabe quão suado é ser empresário, enfim, ser empreendedor, principalmente no nosso país. E aqui a gente está falando de um nível de comprometimento muito maior quando a pessoa se torna sócia. Tá? Então, é importante dizer isso, né? E até trago aqui para vocês, né? Porque apesar de ser redundante, é preciso dizer que o exercício do vesting vai tornar aquela pessoa sócia da sua empresa. E a partir disso é importante refletir que, né, sócios possuem direitos. E aí é legal pensar nisso porque algumas empresas chegam até nós e dizem, olha, eu quero que tenha um colaborador muito bom, o cara toca a empresa, veste a camisa da empresa, e eu acho que essa pessoa tem o potencial aí de ser sócia. Né? Por que o potencial dessa pessoa ser sócia? Só porque ela toca muito bem tecnicamente o negócio dela? Enfim, o que motiva essa tua escolha por essa pessoa ser sócia? Né? Porque é preciso lembrar que essa pessoa, a partir do momento que vai ser sócia, vai ter direito à distribuição de lucro, né? Ela vai participar das deliberações, vai escolher administrador, vai decidir sobre a operação de compra e de venda, também na questão dos investimentos das startups, né? Vai passar por esses sócios. Então é importante lembrar isso porque alguns empreendedores acabam esquecendo que aquela pessoa vai deixar de ter uma posição de empregado para ser dona da empresa. Né? Então
esse red flag é sempre importante de trazer. A perspectiva é, daqui a 2 anos, eventualmente, essa pessoa vai sentar na tua mesa e decidir o destino da tua empresa, né, logicamente ali respeitadas as condições que vocês estabeleceram, mas vai decidir enquanto sócio, né? Então, é sempre legal falar sobre isso. Outra coisa importante sobre o vesting, né, algumas condições que a gente julga indispensável. O cliff, né, o vesting, essa condição de se tornar sócia, e essa condição ela pode estar vinculada a um tempo. Então, eu posso falar de uma definição do prazo mínimo para aquisição do direito de exercício, de compra da participação. Então, eu quero que essa pessoa pelo menos fique 2 anos para ela exercer o vesting, porque, eventualmente, se ela exerce daqui a 6 meses, ela pode exercer e sair da empresa, enfim. Eu quero também criar um modelo de retenção de pessoas na minha organização, né? E outra coisa que é importante também é falar do limite de opção de participação, né? Então, assim, quanto de vesting eu vou dar para essa pessoa? E aí eu preciso pensar na minha estrutura, no meu cap table, né, que é algo também que as empresas esquecem, né? Como o direito de vesting que eu passo para alguns colaboradores vai impactar no meu cap table, né, naquele percentual que minha empresa tem de participação. Porque é até interessante pensar sobre isso, né? Startup tem um jogo muito grande com participação. E aí a gente não está falando só de vesting. Quando eu estou falando de investimento, por exemplo, né? Quanto do meu percentual vai ser dedicado para investimento? Quanto do meu percentual vai ser dedicado a vesting para colaborador, por exemplo? E quanto tem que ficar para mim para eu conseguir tocar esse projeto durante um tempo? Afinal de contas, se eu, como alguns casos clássicos aí no nosso país, né? Do empresário chegar lá no final da cadeia de investimento com 5% da empresa. Né? Quão interessante é chegar no fim dessa cadeia com 5% da empresa. Né? Então, eu preciso estruturar também quanto de vesting as pessoas vão ter a possibilidade de exercer. Né? Outra questão importante, né? O preço e as condições para pagamento do vesting. É importante entender que o vesting é uma opção de compra. Né? E aí, como opção de compra, a pessoa ela vai adquirir essa participação à medida em que a gente estabelece ali um acordo preliminar. O que geralmente acontece, é interessante, é dizer, por exemplo, eu vou dar o vesting para uma pessoa X hoje, o preço que a gente está estabelecendo é esse, e se daqui a 2 anos ela permanecer na minha organização, ela vai ter o direito de adquirir a participação societária naquele preço, eventualmente, que a gente estabeleceu anteriormente. Né? Então, ela tem um ganho em relação à valorização do meu negócio, por exemplo. Mas eu preciso estabelecer um preço, né? Afinal de contas, até tem alguns problemas relacionados à regulação trabalhista, por exemplo, né? Que a pessoa, o vesting não pode ser caracterizado enquanto salário, então tem que ter uma contraprestação, né? É importante também estabelecer as hipóteses em que vai ocorrer a perda do direito da compra de participação. Por exemplo, a pessoa não ficar na organização, né? Você vai exercer daqui a 2 anos, mas você precisa ficar na organização durante 2 anos. Né? Se você sai, seja por uma demissão, seja por uma opção por se demitir, você perde esse direito. Né? E também as consequências de uma mudança inesperada na startup. Então, imagina que eu estabeleça um vesting para daqui a 2 anos e daqui a 1 ano eu vendo a empresa ou recebo um aporte muito relevante. Como que a gente vai estruturar esse vesting daqui a 2 anos? Isso já tem que estar previamente estabelecido. Né? O empresário tem que pensar, antecipar quais vão ser essas consequências. Né? É importante também especificar detalhadamente as condições para aquisição, né, principalmente o preço, foi o que eu falei, o vesting não pode ser gratuito, e também estabelecer as consequências da saída do empregado antes da implementação da condição do vesting. Né? Alguns mecanismos interessantes, o cliff eu já falei, que se refere então ao prazo mínimo para exercício do vesting. Então, por exemplo, uma cláusula, né? A gente pode estabelecer que, decorrido o período de tantos meses ou anos, a parte vai ter o direito à opção de compra do percentual de tantos por cento da sociedade. Né? Essa é uma cláusula de vesting, por exemplo. A gente estabelece, então, um prazo mínimo, a destinação desse vesting, né, vai ser para fulano de tal, e o percentual da opção de compra vai ser tantos por cento. O milestones, né, a gente pode também definir um acontecimento específico para que ocorra a opção de compra. Então, não só vinculado a tempo, mas, por exemplo, a uma evolução da própria empresa. Então, eu posso falar de um aporte de capital. Né? Quando a sociedade receber um aporte de capital no valor de tantos reais, a parte vai ter o direito de exercer uma opção de compra de participação societária no limite do percentual tanto, né, da sociedade. Posso falar também de atingir mercado. Então, por exemplo, se a gente conseguir atingir um mercado a nível global,
se a gente conseguiu atingir um faturamento de tantos milhões de reais, você, enquanto empregado, vai ter essa opção de adquirir participação da empresa. Isso, logicamente, é um incentivo, né, para a pessoa vestir um pouco mais a camisa e ajudar que essa meta seja atingida. Ô, Iago, deixa eu te fazer uma pergunta. A métrica para a opção de compra, para o vesting, pode estar relacionada às atividades que esse colaborador faz, que essa pessoa faz, OKR, algum tipo de métrica, KPI, sabe? Isso pode estar relacionado a isso ou necessariamente ao tempo e a um acontecimento? Na verdade, essa meta que você comenta é um acontecimento específico, né? Então, se eu estou falando de uma pessoa que é comercial, a gente tem uma meta de atingir tantos clientes, né? Ou tantos usuários. Se a gente atingir essa quantidade de clientes, estava achando que estava no mudo, que se a gente atingir esse número de clientes ou usuários, você vai ter o direito e aí pode estar vinculado também ao tempo ou não, né? Você vai ter o direito de adquirir esse percentual da empresa. Então, sem problema algum, e essa condição que você está comentando é exatamente esse acontecimento específico, né? No caso, né, na temática do que a gente está abordando hoje, se fosse um desenvolvedor, poderia estar vinculado ao lançamento a criação de uma funcionalidade, ao lançamento de um produto, algo nesse sentido. Inclusive, algo bem natural hoje, principalmente pensando em startup early stage, né? Estou começando, consegui um desenvolvedor que vai abraçar meu projeto aí por um custo mínimo ou zero. Bom, essa pessoa ela vai ter o direito de adquirir o percentual da empresa desde que assim, ela entregue o serviço até determinado prazo. Isso é algo bem comum no mercado, né? Então, a gente pode estabelecer, por exemplo, uma entrega por fases, ou, por exemplo, durante 2 anos essa pessoa vai estar vai fazer ajustes importantes no meu serviço, e aí, a partir dessa métrica que a gente estabeleceu, essa pessoa vai ter a possibilidade de adquirir a participação. Pode ser feita o contrato, né, a opção de compra, considerando o valuation da empresa no momento específico que finalizar né, esse acordo, ou tem que ser o valuation, né, do início do contrato? Não, regra geral, inclusive, é a primeira opção, né? Você vai adquirir a participação no valor que a empresa vale hoje, né? Mas você, como forma de beneficiar essa pessoa, e a ideia geral do vesting é ter essa possibilidade não só de se tornar sócio da empresa, mas se tornar sócio a partir de um valor menor, né? Então, putz, eu acreditei no projeto do Paulo lá no início, o cara vai me cobrar o valor da participação atual, isso pode não ser algo tão vantajoso para a pessoa, né? Então, a ideia realmente é que ela tenha essa vantagem financeira. E você pode estabelecer, então, das duas formas. Ô, Iago, me corrige se eu estiver errado, mas até acho que já conversei com o Matheus e com o Wilson sobre isso. Necessariamente, para se tornar sócio, precisa ter um aporte financeiro. O trabalho não pode ser considerado a contrapartida para uma participação societária numa empresa. Exatamente. E dentro disso, esses valores, por exemplo, tem que ser valores coerentes ou pode ser alguns valores simbólicos? Podem ser valores simbólicos, até porque a gente está falando de uma participação, por exemplo, que vai sair do Paulo, né? Então, assim, eu tenho 100% da minha empresa, né? Eu estou vendendo essa empresa, se eu estou vendendo 10% da minha empresa por um valor X, por exemplo, e não Y, é um patrimônio meu que eu estou fazendo alienação, né? Estou vendendo. Então, não há nenhuma vinculação, por exemplo, você pode vincular um valuation um pouco mais complexo, mas isso é muito aberto, né? Até a gente vê muito ao contrário nas empresas, a empresa que não tem um caixa muito estruturado e recebe aportes de investimento que a gente imagina assim, putz, quanto que deve ser o valuation dessa empresa, então? Então, a gente pode fazer das duas formas, né? Mas, respondendo à pergunta do Paulo, é importante que se tenha. Até no Brasil, a gente tem alguns tipos de societários que permitem que a pessoa seja sócia de uma empresa apenas com serviço, mas geralmente não são tipos societários aplicados às startups.
são sociedades de pessoas mais vinculadas ao serviço, por exemplo, uma sociedade de médico, uma sociedade de advogado, que a pessoa vai efetivamente ali exercer uma especialidade dela, né? Mas Uma a gente sociedade falando de uma simples, né? estrutura... Pode falar. É o formato da sociedade simples. Esse sim ele pode Exato. ter a integralização e ela é regida pelo Código Civil, né? E até tem umas confetâncias ali, né? Exatamente, exatamente. É a sociedade simples, né? Mas a gente... É muito difícil falar de uma sociedade simples aplicada em startup, né? Geralmente a gente está falando de uma empresa que está vendendo um produto ou um serviço muito associado da pessoa com caráter responsável. empresário. Exatamente. Surgiu uma dúvida no chat ali do Fernando Cassuli. Ele pergunta se existe algum benchmarking do mercado, né? A maioria das empresas, por exemplo, liberar 10% para essa modalidade, né? Para distribuir vesting, por exemplo. Essa pergunta é muito boa porque ela não se aplica apenas ao vesting, né? Se aplica também aos investimentos. Como eu falei ali há um tempo, né? Alguns minutos atrás, quando a gente está falando de uma startup, a gente tem que entender que existe um ciclo de vida dessa empresa que vai ter uma influência muito grande do capital dela, né? A participação dela. Então, é muito comum e necessário que o empreendedor ele saiba que ele está criando a empresa com 100% do capital, mas ele vai ter que destinar, por exemplo, tantos por cento para o investimento anjo, para o capital seed. Se eu estou falando de um venture capital, um capital maior, tantos por cento para venture capital, Series A, Series B. E aí é um plano muito individual, né? O que a gente fala assim, chegar no Series A, num cheque maior, com menos de 70%, 60%, o founder, né, a pessoa que criou, é complicado, né? Então, geralmente a gente fala, por exemplo, no investimento anjo de 10% a 15%, pensando exatamente em preservar capital para que o founder possa continuar negociando participação, né? Então, com o Vest acontece a mesma coisa. O empreendedor ele tem que ter essa noção de que eu preciso dedicar uma parcela do meu capital para rodar outras alternativas, né? Seja de vesting para novos colaboradores, seja para investimento. Então, pensando assim numa fase bem inicial, cara, seria muito bom que não passasse de 10% a 15%, porque o investidor depois ele vai falar, chega o investidor, tu vai dar o quê para ele, né? Tipo assim, e o investidor também não quer que você fique totalmente descapitalizado, porque é o founder que toca o negócio e tem que estar motivado, né? Então, essa equação é um pouco individual, mas alguns parâmetros, como, por exemplo, não sair já nas primeiras distribuições com mais de 10% a 15% é algo importante. Iago, eu tenho uma questão para trazer aqui, não sei se enquadra como uma dúvida ou como um complemento, mas tem também a opção, né, de vesting invertido, né, que é a opção onde o sócio inicia dentro do quadro societário, se ele não cumprir, né, X metas, né, ele acaba sendo retirado, né, e aí acaba se dando um destino correto para as cotas que ele realmente detém. E isso, muitas vezes, até eu tenho observado que tem se aplicado a startups iniciais, a abertura do CNPJ, porque se encaixa, as pessoas enxergam isso como contrato de vesting como um potencial muito incrível, né, na questão do desenvolvimento da empresa, e acabam entrando nisso, e isso pode ser sim uma cilada, né, se não for muito bem regido, muito bem escrito, muito bem transparente, pode ser realmente uma cilada e pode acabar desmanchando realmente a sociedade e aquela ideia que teria um potencial muito incrível. A gente está falando aqui essa parte mais de tecnologia realmente. Então existe também essa possibilidade, né, desse vesting invertido, que ele traz uma segurança assim, cara, se tu não está trabalhando, cai fora, eu não preciso nem te dizer nada, tá aqui o contrato assinado, então tchau. Bem lembrado, e até o vesting invertido ele está sendo mais utilizado agora, a gente está vendo o aumento das empresas conhecendo essa possibilidade e aplicando, é algo mais recente assim, e você pode até pensar num vesting dado com um vesting invertido, né, que é o que a gente vai comentar agora aqui mais à frente, porque isso que você está falando é muito importante, né, a gente tem que, e até uma frase assim, de advogado contratualista, né, sempre tem que entrar no contrato sabendo como é que você vai sair dele, né? E com o Vest é a mesma coisa. Cara, se der tudo errado, o que eu faço? Eu vou ter que matar a empresa para expulsar o cara? Enfim, o que eu faço com esse cara? Então,
no momento de construir teu vesting, construir teu contrato, você tem que saber quais são as condições para eventualmente resolver conflito, né? E até aqui eu estou falando um pouco mais, até vou trazer algumas dicas, pensando um pouco mais no empreendedor que quer estruturar opções de vesting para os seus colaboradores, né? Então, as dicas vão ser um pouco mais, não tão beneficentes assim, em relação a quem recebe, porque eu acho que a ideia aqui realmente é como encontrar desenvolvedores, né? Mas assim, o que eu até queria trazer, já puxando o gancho da tua pergunta, né? O vesting ele pode trazer dor de cabeça para o empreendedor, né? Principalmente quando a gente está falando de uma pessoa que era colaborador e se torna sócia. Existem perfis diferentes de pessoas. Tem gente que não tem perfil para ser sócio, para tocar um negócio, né? E isso é normal, né? Não tem problema isso. Mas a gente precisa evitar que isso seja realmente um motivador de destruição da empresa, né? Porque é o que eu também falei há um pouco tempo. Essa pessoa ela vai ser sócia, ela vai ser dona do teu negócio. Então você tem que saber como sair, né, dessa estrutura. E aqui eu trago alguns exemplos, né, que eu acho legal que vocês conheçam, do que pode ser estabelecido, por exemplo, num contrato que você cria para estruturar a vesting, né? Alguns mecanismos, por exemplo, direito de preferência, né? É possível que você estabeleça que os fundadores vão ter preferência na aquisição das cotas. Então, assim, se você optar por vender essa participação que você agora já tem, então aqui esses mecanismos são muito no sentido de a pessoa se tornou sócia. Está dando problema? O que eu faço? Né? Então eu posso estabelecer já de antemão o direito de preferência, você adquire, mas se você quiser vender, eu tenho preferência. Né? O tag along e o drag along é algo essencial, principalmente quando a gente está falando de startup. Você pode estabelecer uma obrigação de compra ou de venda, ou, né, compra de todas as cotas em caso de algum evento específico, por exemplo, como em relação ao investidor. Então, imagina a hipótese em que eu dou vesting para o meu empregado, né, ele se torna sócio de 10% da minha empresa, e chega um investidor estratégico que quer comprar 100% do negócio. Ele, enquanto sócio, ele vai ter a opção de vender ou não. Né? A participação é dele. Então já é importante que a gente estabeleça esses mecanismos, né, de tag along, drag along, e a gente pode estabelecer que, surgindo um caso, por exemplo, como esse, que eu sou sócio, que tenho 90%, vou realizar a minha venda, o sócio que tem 10% ele fica obrigado a vender conjuntamente comigo. Porque talvez pode ser uma condição do fundo ou do investidor a aquisição completa. Né? E se você não estabelece, por exemplo, esse mecanismo, você pode perder a oportunidade de venda. Então, é muito importante isso também. A exclusão de sócio é algo essencial também, né? Estabelecer quais são as condições para que, eventualmente, aquela pessoa seja excluída. A gente fala muito de falta grave, né? E essa falta grave, ela depende um pouco das particularidades do negócio, mas a gente pode antecipar, por exemplo, descobrir um desvio de caixa, desvio de cliente. E aí, quando a gente estabelece previamente a possibilidade de exclusão de sócio, a gente tem algumas facilidades, inclusive processuais. Então, não precisa passar por um processo tão burocrático quanto a gente poderia passar se não tivesse já previamente as hipóteses de exclusão. Né? E o call option, isso aqui é um pouco da pergunta do que o Matheus comentou, né? Estabelecer um período em que o sócio será obrigado a vender sua participação societária. Então, aquela pessoa, ela adquire o vesting, por exemplo, hoje, e a gente estabelece que talvez nos próximos 5 anos, eu, enquanto founder, vou ter a opção de comprar aquela opção que eu passei para a pessoa, né, que exerceu o vesting, e nos próximos 5 anos ela fica obrigada a me vender, caso eu queira. Então, é um mecanismo importante, por exemplo, para evitar esse tipo de problema, né, do tipo, enfim, vou dar o vesting para a pessoa, eventualmente no próximo ano eu vejo que essa pessoa não era o perfil da minha empresa e eu vou ter o direito, então, de obrigar essa pessoa a vender. Né? É algo essencial aí quando a gente fala de conflito. E o valor desse caso é pré-estabelecido? A gente pode estabelecer, tem algumas complicações, porque, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, você é obrigado a vender naquele valor que você comprou, né? Só que a empresa valoriza nesse período aí tantos milhões, né?
Então vai ser complicado você obrigar a pessoa a vender a participação dela por aquele valor que ela adquiriu lá no início, sendo que a empresa já valorizou tantos milhões nesse período de 2, 3 anos depois, né? E uma coisa importante também, né? A gente não consegue excluir o direito ao lucro do sócio. Então, se eu estou falando de uma distribuição de lucro, eu não posso restringir a distribuição de lucro de sócio. Então, talvez estabelecer multa, a título de multa a gente pode. Então, por exemplo, olha, eu vou ter o direito de te comprar e a título de multa, em razão de uma falta grave, por exemplo, eu vou te comprar com deságio de 20%. Então, a gente já consegue estabelecer previamente, né? Algo que não seja considerado abusivo para justificar um processo judicial depois, né, que discuta tudo isso. Ô, Iago, nós temos duas perguntas. Uma delas é relacionada a isso que tu estás explicando agora, que é do Marcos Valim, se Tag, Drag, a Long funciona com empresa sociedade anônima. Sem dúvida alguma, e até mais utilizada, né? Na verdade, o Tag e o Drag eles surgem a partir da sociedade anônima, né? E aí as sociedades limitadas que podem, e aí algo muito importante também, né? É legal que, em que pese você constitua uma sociedade limitada, você coloque lá no seu contrato social que a sociedade limitada vai ser regida supletivamente pelas normas da sociedade anônima. Então, a sociedade limitada ela é geralmente regida pelo Código Civil, o regime básico lá de todas as empresas mais comuns, mas ela pode supletivamente ser regulada pela lei de SA, né? E aí, pode falar, desculpa. E isso é uma questão que tem que, inclusive, compor no contrato social da empresa, que tem que remeter a essa função, para que seja possível, né, realmente a efetivação. Essa é uma pergunta que estava anotada aqui, que eu ia fazer, acabou acontecendo agora, né, Iago? É isso aí, né? Exatamente, porque, como eu comentei lá com vocês no início, a sociedade limitada ela tem uma estrutura um pouco mais simples se comparada com a sociedade anônima. E quando a gente fala desses mecanismos aqui mais complexos, a gente está falando de mecanismos que surgem lá na sociedade anônima, mas que, diante da maior utilização da sociedade limitada, as pessoas acabam adaptando, né? Então, quando eu falo de uma sociedade limitada, que é regulada também pela norma de sociedade anônima, eu abro essa porta para dizer, olha, tudo isso aqui vai se aplicar também em que pese seja uma sociedade limitada. Se eu eventualmente passei de forma rápida, podem ficar à vontade para perguntar. O Guilherme tem uma pergunta, Guilherme Rivas, que talvez não seja tão sobre vesting assim, mas é uma discussão interessante, né, sobre o idealizador da ideia, da ideia de uma startup, né, quando ele for compor a equipe, qual que é o padrão de distribuição societária para cada um? E quando há investimento, qual o percentual devo deixar reservado para aportes financeiros? Legal. A primeira pergunta sobre a composição é muito subjetiva. É realmente negociação entre os sócios, as pessoas que vão criar ali. Então, se está todo mundo começando junto, é um pouco mais complicado definir, né? Essa pergunta o Guilherme também já fez para mim em uma conversa que a gente teve, e é algo bem complexo, porque depende bastante da atividade, de qual vai ser a entrega, né, desse outro sócio, mas eu vejo que o vesting pode ser uma opção para essa proposta inicial, né, para esse convite, né, de quem for compor a startup, a ideia, né, de negócio dele, né, Iago? Exatamente, né? A pessoa ela pode, no momento, não iniciar com a participação tão grande, mas vocês podem definir que, preenchidas algumas condições temporais, por exemplo, a pessoa vai ter o direito de aumentar esse capital dela, né? Então, acaba sendo um mecanismo para compor ali entre os sócios, porque, eventualmente, a empresa não sai por esse problema, bom, a gente tem um mecanismo para, eventualmente, resolver, né? Ô, Iago, uma pergunta mais prática agora. Quão complexo é
realmente fazer um contrato de vesting? Quais são os recursos que a gente precisa mobilizar da empresa para fazer esse tipo de contrato, sabe? A gente precisa conversar com o nosso contador, o nosso está até aqui conversando conosco hoje, a gente precisa chamar um advogado, o que a gente precisa fazer? Olha, se eu falasse que não precisava chamar um advogado, seria até um pouco ilógico, né? Mas eu sei que existem empresas que surgem sem condições de contratar contador, advogado, né? Então, eu acabei passando aqui por algumas condições que eu julgo que são mínimas, e eu acho que tem muito material disponível na internet para que, eventualmente, vocês consigam estabelecer, né, esses mecanismos, até porque eu acho até importante, e aí é uma questão mais geral, assim, né? Muitas empresas elas começam a existir, né? Os empresários vão lá, fazem contrato social e não tem uma grana para fazer acordo de sócio, porque acham, e aí até tem uma crença de, putz, acordo de sócio é algo que precisa ser gigante, complexo e tudo mais. Precisa, né? E até aí que a gente entra. Mas se você não tem condições de fazer um documento como esse, cara, senta na mesa, tenta entender e antecipar problema, senta com teu sócio e já estabelece ali previamente e transforma isso pelo menos no e-mail, né? Vamos colocar isso no e-mail. Se eu não tenho condições de contratar uma assessoria um pouco mais especializada, vamos sentar, pensar nesses problemas que podem surgir e já deixar alinhado num e-mail, num documento escrito, enfim, né? Então é um pouco isso, assim. Tem muita opção, informação tem bastante, né? E dentro disso, Iago, assim, quando a gente está falando de um contrato de vesting, principalmente das responsabilidades dos sócios que já estão na empresa, a gente precisa necessariamente ter um instrumento para isso, ou, por exemplo, pode ter alguma cláusula no próprio contrato social ou no acordo de acionistas? O vesting ele pode ser instrumentalizado por um contrato específico ou, e aí eu até acho melhor, dentro do acordo de sócios, porque o acordo de sócios ele acaba sendo um pouco mais amplo, né? Vai regular questões um pouco mais delicadas. Então, por exemplo, se o sócio morrer, quem vai suceder na empresa? Se o sócio não está tendo um desempenho legal, como que a gente vai resolver isso aí, né? E também o vesting. Então, ele pode ser estruturado no contrato específico ou no acordo de sócios. E aí se torna uma cláusula de vesting dentro do acordo de sócios. Até recomendaria, inclusive, que isso não fosse, né, não compusesse ali a questão do contrato social, né? Até porque a gente tem questões legais impeditivas que não seriam impeditivas, mas fazer essa remeter a essa questão da lei das sociedades anônimas, isso sim precisa estar composto dentro do contrato social, né? Mas eu acho que essa questão do vesting, ela é fundamental que ela seja uma questão à parte, o contrato social dentro do contrato de sócios ou um contrato específico para isso aí. E aí eu quero corroborar contigo aqui, Iago. Na verdade, eu acho que é fundamental. Se tu não tem condições de uma assessoria jurídica, eu acho que nem entra, cara, porque é muito delicado, é muito sensível isso, e isso pode acabar, né, comprometendo com o bom andamento e a fluidez realmente da empresa. Então, é fundamental, é muito mais importante uma assessoria jurídica nesse momento até do que assessoria contábil. E aí, não tirando a brasa, não arrastando, tirando da nossa responsabilidade enquanto serviço de contabilidade, mas para isso é necessário uma escrita, né, muito amarrada para que isso não comprometa realmente o bom andamento da empresa. E o bom relacionamento que é essencial, né? Só vai ver quando é necessário, quando der problema. Puxando um gancho falar. aí, Iago, quero a tua contribuição para isso. Quando uma startup agora, realmente várias startups surgindo já pensando em gestão eficiente, stock option, vesting e tudo mais, quando que o founder, principalmente, essa pessoa que vai estar pensando nisso, está responsável por isso, ele já deve se preocupar para o próximo passo, para essa mudança para SA, por exemplo. Até que momento se torna insustentável, se é que se torna insustentável, manter uma cultura de partnership, vesting, dentro de uma limitada. Que momento que ele já tem que estar se planejando para isso, pensando e gastando energia dele, que é uma coisa escassa para dentro das startups, nisso. Né? Uhum. E o que a gente precisaria fazer já de início para não ter um problema nessa mudança quando ela for surgir? É isso aí que eu deixo essa perguntinha. Eu só vou tocar num ponto que eu acho que foi o Matheus que tocou antes em relação ao contrato social, né? Para entrar nesse teu ponto aí, Wilson.
o contrato social ele fica arquivado na junta comercial, né? Então é um documento público. E, de vez em quando, não é interessante que esse documento esteja público, né? Falando de vesting. E o que se faz geralmente é falar que a lei de SA se aplica supletivamente e que também, e aí é importante, é essencial, é dizer no contrato social que tem um acordo de sócios. Então se coloca lá que os sócios assinaram um acordo de sócios e esse acordo ele pode ser registrado na junta ou não, né? E aí tem umas consequências legais que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui. Mas é um documento que fica mais reservado aos sócios, né? Em relação à questão da conversão, é muito comum que a conversão em SA seja uma condição até imposta pelo investidor, porque existe uma diferença entre relação de sócios e relação de acionistas, né? Quando eu falo de relação de sócio, estou falando de uma sociedade limitada. Quando eu falo de relacionamento entre acionistas, estou falando de uma sociedade anônima. A relação entre sócio é uma relação que, aí, juridicamente, se fala do affectio societatis, né? Uma ideia de comunhão de esforços para um fim comum. E, assim, compatibilidade de ideia, a gente vai ter uma convivência diária, a gente vai sentar, estruturar, enfim. Quando eu estou falando de uma relação de acionista, é uma relação de distanciamento entre pessoas. A gente está num projeto, né, mas é um relacionamento, né, distante entre acionista, as pessoas elas estão ali, realmente o foco delas é capital, girar equity para distribuir dividendo, né? E aí, assim, vai ter um conselho de administração, vai ter um CEO, mas o acionista ele vai estar ali realmente participando de assembleia e pensando em como vai aumentar esse equity da empresa. Quando eu assino um contrato de investimento, até investimento anjo é comum hoje, né? Que tem a cláusula dizendo que quando o investimento, geralmente o mútuo conversível, né, quando o investidor ele ingressar na estrutura da empresa, tem que acontecer a conversão automática. A empresa vai ser delimitada para SA. Por quê? Além de vários fatores de organização, uma SA tem uma possibilidade muito maior de organização, existe um distanciamento entre a relação da empresa e do acionista. Então, se estou falando, por exemplo, de uma desconsideração de personalidade jurídica, de uma ação trabalhista que vai afetar o patrimônio do sócio diretamente, eu vou pegar o contrato social da empresa, da empregadora, vou ver quem são os sócios, a gente desconsidera, né, a Justiça do Trabalho vai lá, desconsidera e fala, penhora lá o carro do Wilson. Se eu estou falando de uma SA, não tem essa relação tão próxima, né? Inclusive, no Estatuto Social, que é o ato de criação do SA, não consta quem são os acionistas, né? Um documento, um livro de ações próprio ali. E o investidor ele não quer ter essa relação direta com a empresa. Ele vai estar ali cuidando, promovendo, aumentando o equity dela para que essa participação dele aumente, enfim, vale a pena o investimento dele. Mas assim, tirando a parte do investimento, eu devo me tornar uma SA? Quando eu tiver capacidade de arcar com os custos dela, a SA tem custos maiores, agora está diminuindo mais, principalmente na parte de publicação, mas antigamente eu precisava publicar os atos societários em jornais de grande circulação, e isso necessitava de um aporte bem grande de recursos para fazer isso, enfim. A estrutura é um pouco mais complexa, mas, né, se eu preciso dessa estrutura mais complexa e tenho capacidade de arcar com ela, é o momento, né? Até o investidor ele te enxerga com melhores olhos, né? Se eu estou falando, por exemplo, de um venture capital, de um private equity, essas pessoas elas vão ingressar na tua empresa como sociedade anônima, elas não vão ingressar como sociedade limitada. Se você está pensando em IPO, por exemplo, que é algo lá na frente, a IPO é sociedade anônima de capital aberto, né? Então, SA nem chega perto. Então, diminuição de risco do investidor, né? Ele opta por essa maneira porque é a maneira mais segura, né? A maneira mais adequada e até torna isso, né? Mais a equipe, né? O founder ali, a sua equipe, ele tem uma liberdade muito mais enquanto gestão, né? Enquanto tomada de decisão, que é o que realmente faz com que os investidores, né, aportem o devido capital. Né? E ações, elas têm uma livre circulação, né? Assim, quando eu tenho uma cota de uma empresa, eu não posso sair vendendo para qualquer um, né? Não posso, por exemplo, eu tenho 3 sócios e vou pegar minha participação e vender para um cara que os outros 3 sócios nem sabem quem é essa pessoa.
né? Então precisa ter uma convenção de aceitar essa pessoa na sociedade e tudo mais. Se eu estou falando de uma sociedade anônima, eu tenho uma livre disponibilidade das minhas ações, né? Não vai ter um relacionamento entre essa pessoa que vai adquirir minhas ações e os founders, por exemplo, né? E até uma coisa legal, e a gente pode falar de sociedade anônima o resto da noite e da semana, mas existem diferenças de classes entre ações. Então, por exemplo, eu posso estabelecer uma ação ordinária em que a pessoa ela tem direito a dividendo, ela tem direito de voto, ela pode fazer uma série de coisas, e eu posso falar de uma ação preferencial, por exemplo, que eu restringe o voto. Então, a pessoa ela só vai participar de lucro, ela não vai decidir, né? Então, a gente consegue jogar muito mais, de uma forma muito mais profissional. Só, desculpa te interromper, a gente tem uma pergunta do Alejandro Branger, e ele pergunta justamente isso, né? Se a startup pode ter esse mesmo formato, né? Que as empresas grandes têm de ações preferenciais e ações ordinárias. Exato, claro. E aí é legal falar isso, né? Que startup, ela, pelo menos assim, na minha visão, startup não se limita a empresa pequena. Geralmente existe essa coisa do era startup e deixou de ser startup, né? Isso dói no meu ouvido. O projeto de escalar e de inovar continua, né? Independente se é grande ou pequeno. Mas voltando à pergunta, assim, a empresa ela pode ser uma SA, pode ser uma limitada. O que geralmente se nota é assim, não tem uma lógica da empresa já surgir como SA. E até o investidor vai te perguntar, para que você já surgiu como SA? Você tem todo esse custo aqui, é só você e outro cara, e para que vocês já são SA? Né? Vai ter que explicar o porquê, né? Mas numa estrutura que requer mais essa complexidade, e aí entra a stock option, né? Que a stock option é uma espécie de vesting mais utilizada em SA. Eu dou então esse direito ao empregado, por exemplo, de adquirir ações da minha empresa. A ideia aqui é, minha empresa vale X hoje, eu vou dar uma opção de compra, o stock option para o meu empregado, e daqui a 2 anos, por exemplo, ele vai ter essa possibilidade de comprar as ações da minha empresa, né? Ele vai adquirir a partir de um preço que a gente já prefixou. Então, se valia X, hoje vale Y, ele vai ter esse ganho, né, na valorização do negócio. E é muito legal isso aqui, por quê? Porque meu empregado que ganhou a ação, ele não vai ter essa relação que se teria se ele fosse sócio, né? Ele vai ter direito ao valor patrimonial daquela ação. Então, por exemplo, a gente pode falar de uma ação preferencial que essa pessoa nem tem direito a voto. Ela vai ter direito ao valor patrimonial dessa ação. E para essa pessoa é muito bom também, né? Porque ela não precisa vender apenas para uma outra pessoa que os sócios iniciais aceitam. Tem uma livre circulação. Então, se eu sou um empregado, recebo uma determinada quantidade de ações, né, eu posso negociar isso, logicamente, de forma restrita no mercado, né? Então, eu tenho uma liquidez maior em relação à participação que eu estou recebendo. E aí, o legal do stock option aplicada à sociedade anônima é isso, né? Essa possibilidade de restringir determinados direitos dessa pessoa que recebe e para a pessoa essa liquidez maior se comparado ao vesting. Maravilha. Eu acho que o Alejandro Branger também tinha perguntado sobre os direitos dos sócios minoritários no início dessa startup começando, né? Acho que tu acabou respondendo também para ele, né? Só para... Exatamente. Até, assim, a sociedade limitada e a sociedade em geral, ela se rege pelo princípio da maioria, né? Então, a perspectiva as decisões elas vão sendo tomadas por um percentual, e aí a lei reserva alguns percentuais. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma operação de venda da empresa, tem que ter uma aprovação de 75% das pessoas, do quórum e tal. Mas os minoritários, eles têm alguns direitos, né? Então, a lei reserva alguns direitos aos minoritários. E é até interessante porque os minoritários, eles podem também estruturar num acordo de sócios formas de se defender para alguns atos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um majoritário, estou entrando nessa empresa aqui como minoritário, eu posso fazer um acordo de sócio com essa pessoa para evitar algumas condutas, para que não seja realmente algo do tipo, eu sou majoritário e faço o que eu quero, né? Então, a gente pode estipular, a gente pode falar de direitos da lei e direitos também estabelecidos no contrato. Teve mais uma pergunta que eu acho que é legal puxar o gancho, que foi o seguinte: como fica o sócio que estiver em período de vesting, né, se a empresa é vendida antes do prazo estabelecido para aquisição das cotas, né? Então, está no período de vesting ali e a empresa vendeu, por exemplo.
Você pode estabelecer a perda de direito, né? Então, isso tem que estar condicionado antes. E aí é importante porque isso você vai ter que justificar para o teu investidor, né? Imagina um investidor que compra uma empresa pensando que ele vai ter 80% ou 90% e depois ele descobre que tem um monte de vesting a ser exercido. Então, ele já não tem mais aquilo, né? Então, você tem que estabelecer já no teu contrato, seja um contrato de vesting, seja num acordo de acionistas que você está fazendo uma cláusula de vesting, que eventualmente, por exemplo, numa condição de venda da empresa, o direito de vesting ele decai, né? Você não pode exercer esse direito. E aí tem que estar pactuado em contrato. Já tem que antecipar isso, né? Viu só, Wilson, o quão importante é uma assessoria jurídica num momento como esse? Então, assim, se tu não tem como investir, cara, não faça. É que se eu penso assim, numa estrutura que eu estou falando de 1%, 2%, e eu só rodo com isso. Mas e não dá para fazer o contrário também, pensando para o lado do desenvolvedor, enfim, de quem está recebendo aquele vesting, de pré-evento de liquidez, ele poder executar? Faz total sentido, Tá. né? Sim. Cara, eu não perco o vesting, na verdade eu vou lucrar se você lucrar. Então eu já exerço o vesting, à medida que eu exerço o vesting, eu vou fazer, aqui é legal, né? O tag along e o drag along eu posso falar de obrigar a pessoa a vender. Então se eu estou falando de um sócio que tem 90%, ele obriga quem tem 10 a vender. E também eu posso falar o contrário. A pessoa que tem 10, ela tem o direito de obrigar o comprador a comprar a parte dela. Então, vocês entenderam a diferença aqui? Eu vou falar assim, cara, eu tenho 10% só. Você tem 90, você está vendendo seus 90, eu não vou ficar com o investidor, não vou ficar só com 10 aqui. Então, a gente já estabelece lá no início, falando, cara, se você vender seus 90 e o valuation for tanto, eu vou querer sair também. E o cara vai ser obrigado a me comprar. E aí, o investidor ele vai ter que saber isso, né? Você vai ter que informar, cara, você pode até comprar minha empresa, mas você não vai comprar por 90, você tem que comprar 100. E aí é uma decisão do investidor ele querer comprar ou não. Mas é uma forma de proteção do sócio minoritário também, né? Com a pergunta que o colega fez antes. Sim. E eu tenho outra questão, acho que talvez envolve vesting em stock option também, que é se esse colaborador, enfim, quem está recebendo, vai poder vender isso, ele pode vender, porque, por exemplo, nas ações, quando eu tenho uma opção de compra, eu posso vender essa opção de compra no mercado de ações. E stock options funciona assim também? Não, a stock option geralmente e aí a gente tem um problema no Brasil da falta de até liquidez e sentido para ela, né? Porque a stock option, você acaba a ideia é que tem um mercado, daqui a um tempo eu acho que vai ter isso, um mercado para um mercado secundário, né, que possibilita que pessoas que têm stock option consigam vender para outros. Mas hoje a ideia é, stock option ela é para uma pessoa específica. Ou ela exerce e vende, né, então eu vou me tornar acionista e aí no outro dia se eu quiser vender minha ação, eu vendo. Né? Ou eu não consigo fazer isso, né? Não tem um mercado. Isso é ruim, a ideia é que isso mude, e até a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, uma das propostas que ela está estudando é exatamente isso. E a gente tem um problema também, e aí mais trocando ideia assim, né? O founder, ele não tem tanta liquidez quanto o investidor, né? O que o investidor faz? Ele tem várias cestas, se der errado em 9 cestas, uma que deu certo compensou. O founder, ele é o negócio dele pronto, né? Ele não consegue negociar livremente com outros founders a participação dele. Então imagina que a gente está falando de 5 empresários, 5 founders. A gente poderia falar assim, cara, cada um dá 10% das ações das empresas e eventualmente eu não fico só na minha cesta, né? Assim, se der tudo errado na minha empresa, pelo menos eu tenho 10% da outra empresa de um colega que vai dar certo. Então, existe algumas formas de evolução do mercado que a tendência é que ele aconteça essa evolução, e se acontecer vai ser muito bom, tanto para stock option quanto para o próprio founder e tal. Mas isso é algo que acho que no futuro a gente vai ter, essa livre negociação de stock option. Iago, e isso não se aplica do vesting, né? Pois é. Na verdade, porque assim... no vesting, quando tu já está entrando no quadro societário de uma empresa de sociedade limitada, tu já tem cláusulas muito mais, não digo restritivas, porque vai depender do que vai estar escrito ali, mas muito mais difíceis, né, de fazer, de eu entrar no quadro societário, cumprir o vesting, né, entrei no quadro societário de uma empresa e agora eu quero sair, né, então ele é um pouco mais limitado do que nas stock options.
Exatamente, assim, e se os outros sócios não aprovam a venda que eu fiz? Né? Estou pensando aqui numa sociedade limitada, em que a pessoa tem direito a vesting, ela exerce o vesting e se torna sócia da sociedade limitada. Se a pessoa quiser vender essa participação, ganhar algum dinheiro com essa participação, como que ela vai conseguir a aprovação dos outros sócios, né? Se essas pessoas não aprovarem, ela vai ter um empecilho bem grande. É diferente de uma stock option, por exemplo, de uma ação, que independente da vontade dos outros acionistas, eu posso fazer a venda, né? Então, tem essa restrição quando a gente fala de vesting na sociedade limitada. E aí até se aplica ao vesting, se aplica a stock option, né? A gente fala de um período de carência para exercer a stock option, por exemplo, eu dou uma stock option para o meu colaborador, ele pode exercer essa opção de compra de ação daqui a 2 anos. E se nesse período ele for demitido com justa causa ou se demitir? Porque aqui a gente está falando do lock-up, né? Não é interessante só essa pessoa comprar a minha ideia, mas que ela compre por um tempo. Não adianta eu passar algo para uma pessoa e ela se demitir depois de um mês. Então, aqui a gente pode condicionar, né, a perda. Né? Nesse período, eles vão perder as opções se pedirem demissão ou se forem dispensados por justa causa. E aí, na condição de stock option, a gente já tem que prever essa possibilidade, né, de perda do direito ao exercício. E aí, assim, o empregado ele ganha com a valorização do negócio, né? E não perde se o negócio vai mal. Isso é legal. Porque se a empresa valoriza nesse período, ele vai adquirir as ações e vai sair lucrando, né? A ideia é, hoje é uma opção de compra, então você vai adquirir essa opção de compra daqui a 2 anos no preço que a gente já prefixou. Se valorizou, eu vou ter aquele ganho de diferença da participação. Se não valorizou nada, o risco é do dono da empresa, do founder, porque a pessoa ela vai continuar na mesma, né? Ela não perde nada. Então, e aí assim, é importante também dizer que se a pessoa não exerce o direito ao stock option, ela perde o direito de exercer. A gente precisa estabelecer um prazo para que esse exercício aconteça. A gente não pode deixar incondicionado. Porque, por exemplo, eu dou um stock option para um colaborador e chegou no prazo, ele não exerce a opção de compra. Quanto tempo ele vai ter para exercer essa opção? A gente precisa estabelecer também, porque isso pode ser um fato, a empresa vai estar sempre vinculada ao direito daquela pessoa de exercer ou não. Né? Então a gente tem que estabelecer de antemão isso, afinal de contas, quando ele exercer essa opção, eu posso nem ser mais dono da empresa, né? Queria fazer uma provocação aqui também ao nosso público aí, né? Se tem, já que o nosso né, o nicho aqui que é a questão de desenvolvedores, né? Se tem algum desenvolvedor que já teve essa experiência, já foi proposto, né? Isso já foi proposto o contrato de veste, alguma coisa assim, se pudesse manifestar ali no chat, ou se apenas assim, cara, não sabia isso, legal, já aprendi alguma coisa. Acho que a gente já tem sucesso aqui, né, Paulo, Felipe e o Wilson, né? Verdade. Com certeza. Vou ficar aguardando então ali a contribuição dessa pessoa, se tiver. Eu acho que tem, a gente está com um número bom aí. Mas eu acho que a gente já teve sucesso até por nós aqui, eu já aprendi bastante hoje. Está sendo legal, a gente está trocando uma ideia. A gente está chegando no fim aqui, algo que eu sempre chamo a atenção também sobre a questão da onerosidade, né? A gente está falando de uma opção de compra, né? Como compra, ela também precisa ser paga. E aí é preciso estabelecer uma onerosidade, ou seja, o colaborador, quando ele exercer esse direito, ele vai ter que desembolsar recurso, seja por meio do pagamento de um preço já fixado ou pelo pagamento da ação lá quando ele exercer. Então a gente pode falar, você vai ter o direito de adquirir as ações pelo preço que a gente está falando hoje, 2021, ou, enfim, quando for exercido lá em 2023, você paga o valor de mercado. Mas você tem que pagar. Por quê? Porque a gratuidade disso vai levar a stock option a ser considerada como salário. Então, a empresa pode ter todo um encargo trabalhista em razão de considerar isso como salário, né? E a depender do valor desse stock option, pode ser algo bem representativo para a empresa. Né? E aí, só para finalizar, eu queria falar com você sobre as ações fantasmas, né? Os Phantom Stock Options, que é outra modalidade interessante, que está crescendo também, que explicando rapidamente aqui, né? O Stock Option, então, é essa perspectiva de opção de compra
eu vou ter a opção de adquirir ações da empresa na qual eu estou trabalhando, né? E aí eu vou poder vender, eu ficar com elas, enfim, faço o que eu quiser, mas eu vou adquirir as ações. Nas ações fantasmas, eu vou estabelecer com o meu colaborador que, sim, ele vai ter o direito a adquirir, vai ter o direito a uma participação, mas ao invés dele adquirir as ações, eu, enquanto empregador, vou comprar as ações dele já efetivamente. Então ele não chega a receber as ações, ele recebe o valor representativo daquelas ações, né? Então ele não precisa chegar, pegar as ações e vender para um terceiro, enfim. Eu, enquanto empregador, vou lá e falo, cara, você está abraçando a causa, vestindo a camisa comigo aqui agora, daqui a 2 anos você vai ter o direito a stock option, mas ao invés de você pegar a ação, eu compro suas ações. Então, a gente já estabelece previamente que as ações valem tanto, e se as ações valerem 2, 3x, eu vou te pagar a diferença, né? Então, as ações não saem do caixa da empresa. Isso é um fator positivo, né? A empresa continua ali com as ações de forma integral. E aí tem as vantagens e desvantagens, né? O dinheiro na hora para o empregado, e também não há diluição do capital, né? Então, ali na hora de fazer a gestão e contabilização do cap table, eu estou falando ali de, não vai ter mudança, né? As ações continuam comigo, a pessoa vai receber o valor das ações, mas as desvantagens é que geralmente é considerado como remuneração, a pessoa ela vai estar recebendo ali praticamente um bônus, então isso vai ter implicação nos encargos trabalhistas, né? E aí a desvantagem também, quando a gente está falando de incentivar pessoas a vestirem a camisa da empresa, né? Até um efeito psicológico que isso gera o empregado ele não chega a ser acionista da empresa, né? Ele vai ganhar um valor representativo àquelas ações. Isso pode influenciar nesse senso de pertencimento dele. Então, putz, é muito melhor talvez para o empregado ter essa noção de sou acionista do negócio, ao invés de simplesmente ganhar um valor ali. Lógico, isso vai de pessoa para pessoa, né? Mas é algo importante a se considerar também. Era isso, tá? Queria agradecer. Foi legal porque a gente foi trocando ideia ao longo da apresentação, mas eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder conversar, enfim, e responder mais perguntas. Iago, muito boa a tua apresentação. Eu aprendi muito, muito mesmo. Meu conhecimento era bem superficial sobre o assunto, sabia que existia, mas não sabia de todas essas possibilidades, né, que tu apresentou para a gente hoje. E é um assunto muito importante. Eu gostei bastante também do início da tua apresentação, né? Até a gente já tinha conversado, né, desse cenário que a gente está vivendo e vai piorar, né, do apagão da mão de obra na área de tecnologia. O Matheus, o Wilson, o Felipe também passam por essa dificuldade, digamos assim, e outras pessoas aqui participando do evento também. E essas estratégias que tu apresentou, elas ajudam bastante, não vão resolver completamente, né, essa situação, mas elas podem ajudar bastante, principalmente, né, para quem está começando, né, para quem está dando os primeiros passos, né, nas suas startups, né, porque depois de um tempo, né, que a startup consegue ter recursos, ela consegue, né, investir em desenvolvedores e tudo mais, mas lá no início é tudo mais difícil. E o skin in the game, né, a expressão que a gente usa aí no mundo do empreendedorismo, que a gente, né, pode dar para as pessoas que estão trabalhando conosco, com essa possibilidade do Vest é muito bom e pode trazer muito resultado, né, para todo mundo, né, que decidir usar essa ferramenta. Estou muito grato mesmo à tua disponibilidade de vir conversar com a gente hoje. Obrigado mesmo. Imagina, só a palavra para os colegas. Só um comentário rápido, Paulo, sobre isso. Eu agradeço de novo o convite, né? E a gente tem que pensar também que não é só vesting em stock option que vai resolver o problema, né? A gente fala de cultura, a gente fala de organização, de respeito, tem vários outros fatores. E também salário, né? Não adianta a gente pensar que vou dar vesting para todo mundo e salário vai ser um lixo, enfim. É complicado até para a pessoa sobreviver, né? Mas a gente imaginar tantas startups que estão dando certo no mercado,
e aquela pessoa que confiou lá no início do negócio, se ela teve um vest, um stock option, a startup que está aí rodando em Series B, Series C, levantando capital grande, abrindo capital na bolsa, participando de M&A de relevância, essa pessoa que comprou a ideia lá no início vai sair ganhando, né? Então, é um fator que deve ser considerado também, tanto pelos empregadores quanto pelos empregados. Para finalizar, também eu gostaria de fazer um agradecimento especial, né, principalmente ao Paulo e ao Iago, né, os grandes idealizadores dessa noite de hoje aí, tanto ao Felipe, né, ao Wilson, que ajudaram a divulgar, enfim, a trocar essa ideia aqui. Essa temática, ela é fundamental, ela está sendo trazida à tona cada vez mais. Gostei muito do que o Iago falou. É uma ferramenta, beleza, mas tem um problema muito maior para a gente resolver ainda por trás disso tudo. É um problema cultural, principalmente um problema de educação, né? A nossa educação ela precisa ser muito mais fortalecida para isso, e não necessariamente que a gente tenha que formar apenas desenvolvedores, né? A gente precisa de outras pessoas, de outras profissões, mas todo mundo o máximo possível com contato com a tecnologia, não necessariamente com linhas de código, mas sim no mínimo dialogar com uma pessoa, né, dessa área que é fundamental. A gente sabe, a gente teve, o Iago também comentou isso na questão da pandemia, os negócios digitais decolaram, né? Então a gente sabe que isso é um caminho sem volta, não há o que não tem como negar isso, né? E quem estiver mais preparado, né, mais atento a isso, né, quem se arrancar primeiro tem com certeza a chance de chegar na frente primeiro, né? Então a temática ela é extremamente importante, mas claro, nós todos aqui, todas essas pessoas que estão aqui, quem não está nos assistindo agora, que vai nos assistir depois, tem um trabalho muito grande com relação à educação, à cultura dentro das suas empresas, sendo como founder, como empregado, enfim, eu acho que isso é fundamental. Parabéns, Iago, aí pelo trabalho desenvolvido, a gente pôde conhecer um pouquinho aí, né? E aos demais colegas aí, né? Muito obrigado. E até a próxima. Show de bola. Vou agradecer também. Opa. Vai lá. Vou agradecer ao Iago também e o Paulo pelo convite. Para mim foi bem proveitoso, assim. A gente já tinha conhecimento básico do tema, assim, né, tudo que a gente pesquisou, mas acho que conversar com um profissional da área para a gente é bem importante. Agradecer também o pessoal que compareceu, né, todo mundo que teve presente no evento, fez as perguntas. Isso acho que é um incentivo para a gente que, por um lado, organizou, né, que a gente possa organizar outros eventos aí, que o nosso ecossistema daqui para frente cada vez evolua mais, porque a gente estava até conversando previamente a apresentação aqui, né, acho que o ecossistema ainda ele precisa ser mais oxigenado, né, em Santa Maria. Eu acho que são ações que nem a gente está fazendo aqui agora que ajudam isso aí. Então, show de bola, parabéns de novo, Iago, acho que isso é um tema de alta relevância para a gente que está tá no batente aqui, né, a gente que está executando e a gente que é mão de obra e que tem que ser os cérebros pensantes do negócio. Então, agradeço a tua disposição aí. E agora, vai lá, Wilson, te atrapalhei nisso, mas agora contigo. Cara, gostaria mesmo também de agradecer o Iago aí pela participação, o Paulo por ter começado tudo isso aí, os guris aí por ajudar a organizar, que a gente realmente consiga aí organizar mais e mais e mais, trazendo aí principalmente para o interior temas tão relevantes e que fazem tanta diferença aí, né, no crescimento de startups, no crescimento de levar o nosso sonho adiante, né? Eu acho que o mais legal do stock option, de vesting, é a possibilidade de tu botar mais pessoas no barco, né, e fazer elas sonharem junto e trazerem para elas o propósito, o sonho. Então isso eu acho que passa de desenvolvedor para todos os colaboradores, né, quando tu quer colocar essa cultura no negócio. Então a gente inicia aí realmente a palestra falando sobre o tema de desenvolvedor, mas eu acredito que vá para todo mundo que está vestindo a camiseta e que está fazendo o negócio acontecer, né? E isso é muito importante. Esse skin the game é o que faz a diferença lá na frente para uma startup que deu certo e uma startup que deu errado, né? Então, cabe aí realmente aos founders, às pessoas que iniciam o projeto, conseguir fazer isso andar de forma correta para chegar lá, ainda ter porcentagem para todo mundo feliz e todo mundo sair ganhando com isso aí, né? Gente, estou aqui para o que precisarem também, sempre um grande abraço aí, valeu por tudo. Viu, eu esqueci de agradecer o Felipe, o Matheus e o Wilson por ter topado a gente fazer esse encontro hoje, né? E a nossa ideia é realmente fazer mais encontros destes com outras temáticas, né? Para o público aqui de Santa Maria, principalmente. E a gente foi um pouco restritivo quando a gente colocou desenvolvedores lá no início, né? Lá quando eu dei a sugestão desse tema, viu, Iago? Realmente, né? A gente pode usar esse mecanismo para
todas as outras funções que a gente sabe que são importantes, né? O mais difícil hoje, na minha opinião, é mesmo achar gente que abrace, né, a causa junto conosco, né, no desenvolvimento dos nossos projetos e das nossas ideias. E é isso. Queres falar mais alguma coisa, Iago? Bom, de novo, só agradecer também, agradecer o Felipe, o Matheus, o Wilson. Foi muito legal essa troca imediata ali. Enfim, espero que eu possa continuar contribuindo e quero participar aí ainda como ouvinte dos próximos eventos que vocês estão produzindo. Foi muito show. Pode deixar que a gente vai te convidar. Bom, obrigado mesmo também aos participantes. Agora a gente tem 12 pessoas aí. Uma boa noite a todos e vou enviar uma pesquisa de satisfação para o e-mail de quem participou e pedir sugestões de novas temáticas para a gente trazer para o pessoal, tá bem? Boa noite a todos. Show de bola, valeu pessoal, boa noite para todo mundo aí, até mais. Até mais.